Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 291 do projeto Bíblia para Iniciantes. E eu coloco aqui essa música que é uma poesia, já coloquei ela várias vezes aqui no projeto. E não me canso de ouvir, de assistir esse vídeo. Essa produção, essa poesia. Deixa Deus falar através dessa letra, dessa música, na sua vida. Como Ele é poderoso, como Ele é grandioso. 100 billion galaxies are born. Centenas de bilhões de galáxias são formadas através da palavra, quando Ele fala. Uau! As estrelas foram criadas para adorar a Deus, então eu também. Eu posso ver o coração de Deus em tudo aquilo que Ele fez. Tudo, cada detalhe. Cada uma das quase 8 bilhões de pessoas vivas no mundo hoje são uma prova de que Deus existe. Um pedaço de Deus. Quantas vidas, quantas galáxias, quantas estrelas, quanta natureza, tudo isso retrata o poder, a grandiosidade desse Deus maravilhoso. Amém? Então escuta essa música, assiste esse vídeo e se entregue a esse Deus maravilhoso. Maravilhoso. Se liga na última frase dessa música, como é impactante. Amém? Então, como eu falei, hoje estamos no dia 291, livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 20 até o 40, até o final do capítulo 14. Ele continua trazendo explicações sobre como utilizar os dons de uma forma organizada, de uma forma ordenada, principalmente dentro da igreja. E Paulo traz essa exortação, mais uma vez. E aqui também uma palavra direcionada também às mulheres, tá certo? Irmãos, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, ou seja, que eu e você não tenhamos tanta malícia no coração, mas que tenhamos juízo, que possamos colocar na balança as situações, as ações, que tenhamos maturidade para julgar as atitudes, as situações, não colocando um mal em tudo aquilo que nós virmos. Então, é isso, é ter esse discernimento. Juízo é uma coisa, malícia é outra. Porque tem gente que fica colocando malícia em tudo. Ah não, esse cara está querendo isso, essa pessoa está querendo isso. Calma. Analise, julgue as situações, as atitudes, os resultados apenas. E com prudência. E ele continua. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, quando Deus quer falar, Ele fala de todas as formas, Ele fala através até dos animais. Fez um jumento falar. Deus fala a todo momento. Quando Ele quer falar, Ele fala. Mas dependendo da dureza do coração do povo, o povo não escuta. Como está o teu coração hoje? Talvez Deus
esteja falando com você através de outras pessoas, através de situações. Você está conseguindo perceber isso? E ele continua, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, ele falando do dom de línguas. Mas a profecia, o dom da profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, mais uma vez, ele falando do dom da profecia, que edifica a igreja, edifica, inclusive trazendo pessoas para acreditarem naquilo que a igreja está seguindo, porque a profecia é algo poderoso, é algo poderoso. Então, imagina a pessoa ter ali, entrar e ter uma situação revelada, Deus falar através de uma pessoa da igreja diretamente para o coração de alguém que está entrando ali pela primeira vez. Então, isso edifica, isso traz crescimento. E ele continua, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. É esse o cuidado que Paulo está colocando sempre aqui. Tudo que for feito dentro da igreja, um lugar de santidade, um lugar de crescimento, um lugar de unção, de manifestação do poder de Deus, tudo que seja feito com ordem para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Olha só. Se não houver quem interprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem as profecias. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Então essa frase aqui reflete a motivação de Paulo. Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. E aquela paz, descrita também em Coríntios, uma paz que excede todo o entendimento. Então, dentro da igreja, que não haja confusão, que não haja desordem, e sim paz. Paz, ordem, edificação, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também a lei o determina. O que acontece? Nessa época, a lei trazia algumas regras, principalmente para as mulheres. Então, as mulheres elas tinham papéis bem definidos nessa época. Então, elas cuidavam da casa, cuidavam dos afazeres domésticos. Não existia ainda o que nós vivemos hoje,
onde as mulheres fazem as mesmas funções e os mesmos papéis dos homens. Não estou aqui querendo trazer se é certo ou errado. O que eu estou falando é que existia um costume, existia uma lei, existia uma prática. Então, por isso, Paulo está colocando essa ordem aqui, para que houvesse ordem. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso é um contexto, ok? Logicamente, isso não é aplicado hoje. Muitas mulheres falam e falam de forma fantástica, maravilhosa. E é importante que falem. Agora, naquele contexto, era desonroso, naquele contexto, não trazia ordem naquela época. Então, existiam papéis bem definidos e Paulo estava querendo manter essa ordem. Tá? Para que pessoas que entrassem na igreja, pessoas que tivessem acesso, pudessem perceber a ordem, a paz, a organização. Nesse sentido. Nesse sentido. E ele continua: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Repetindo, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E é isso. Essa é a mensagem mais importante, que é fazer tudo com decência e ordem. Ok? E que a paz de Deus esteja presente nos lugares, na igreja, nos cultos, nas adorações, dentro de casa e na igreja. Amém? Então é isso. Que você possa profetizar, que você possa buscar os dons, que você possa buscar principalmente o dom, como 1 Coríntios 13 falou, o dom supremo, o dom do amor. Esse é a base, é o mais importante de todas as coisas. E tudo com decência, tudo com ordem. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe e vamos continuando nesse projeto para que nós possamos trazer luz para as nossas vidas, conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então vamos trazer isso para as nossas vidas e ter uma vida abençoada. Amém? Um beijo no coração, fica com Deus.